renovado, com pensamento elevado, que nós vamos nos unir a esses também que estão em tratamento, para pedir a Jesus que possa derramar sobre nós o que é que viemos buscar, e que, de acordo com o nosso merecimento, saibamos receber essas bênçãos, saibamos fazer a leitura da comunicação espiritual para nós. E que eu tenho certeza, será uma palestra muito gratificante e edificante para todos nós. E já de antemão, unidos que estamos num só pensamento, vamos canalizar essa energia positiva para o nosso companheiro Edson Oliveira, que vai usar a cátedra por nós. Graças a Deus e a Jesus. Vai dar cátedra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar e permitir que a nossa tarde seja a melhor possível. Nós juntos aqui trocando ideias e energias. E hoje tem até gente nos acompanhando na internet, que é a modernidade chegando até nós. Eu tinha feito uma confusão em relação às minhas palestras. Eu estava achando que era noite, aí era tarde, fiquei sabendo logo de manhã, então eu vim esbaforido. Procurei o tema, que era... Como é que era o tema? Os domínios da paciência. Aí eu procurei, não achei, fiquei sem paciência e decidi não fazer. Cheguei à conclusão que eu não tinha paciência suficiente. Mas vou fazer, porque eu acho que essa palestra vai ser para mim também. Somente eu que ando muito impaciente no trânsito. Então eu vou fazer ela numa outra oportunidade, tá bom? Peço desculpas para vocês, espero que vocês tenham paciência comigo, mas eu vou repetir uma palestra que eu fiz há um tempo atrás. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, tem uma mensagem que diz o seguinte: Jesus falava para aqueles que haviam crido nele. E dizia o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, se tornareis verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante. A gente tem que fazer alguns raciocínios em cima disso aqui. Jesus falava para aqueles que haviam acreditado nele. Então, ele não estava falando, vamos assim dizer, em âmbito geral, mas para aqueles que, de fato... E aí, o que ele propõe para essas pessoas que, teoricamente, tinham acreditado nele e que estavam seguindo? Olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vão se tornar verdadeiramente meus discípulos. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a reflexão que nós temos que fazer aqui é a seguinte. Primeiro, Jesus chegou aqui na Terra num momento mais conturbado do que hoje. Hoje está meio conturbado, mas naquela época era mais. Para falar com um povo que era um povo desesperançado, um povo que vivia sendo massacrado, sendo conduzido, sendo mantido ali sob escravidão, inclusive. Um povo que havia sido invadido pelos romanos, ou seja, mais ainda toda aquela, como é que poderia dizer, toda aquela imposição que existia da religião tradicional. E ele veio falar para esse povo uma série de coisas, mas nem todo mundo acreditou nele. Porque esperava a vinda do Messias, alguém que viria para fazer a libertação do povo. Isso que a gente mais ou menos estuda. Mas, para aqueles que acreditaram nele, ele pôde, de fato, ampliar. Ele pôde explicar coisas que ele não poderia ter falado de âmbito geral, que as pessoas não entenderiam. Não estavam nem preparadas para isso.
E ele explicou uma série de coisas para esse pessoal. Mas, como agora nós estamos aqui no âmbito geral, e a gente de fato se tornou cristãos, e a gente procura pelo menos estudar o Evangelho, nós vamos lembrar algumas das coisas que Jesus falou. Porque lembra que ele falou, se permanecerdes na minha palavra. Então a gente tem que tentar entender as coisas que ele falou, para daí descobrir quais são as verdades que estão contidas e do que elas podem nos libertar. Sobre essa luz da verdade, a gente poder se despertar para coisas novas. Porque, por incrível que pareça, até hoje, né, muitas das coisas que ele disse ainda permanecem sem ser entendidas, sem ser compreendidas. E muitos dos conceitos que eram pregados ou que eram, entre aspas, impostos naquela época, ainda permanecem. Então, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Uma das coisas revolucionárias que ele veio falar para a época é que Deus é amor. Puxa, como assim revolucionário? Até hoje, a gente pensar em Deus amor é revolucionário, porque a maioria acredita num Deus punitivo, um Deus que condena, um Deus que castiga, um Deus que você tem que temer. Ou eu estou falando alguma besteira? Então, a relação do ser humano religioso, entre aspas, com Deus, e que segue essas diretrizes que eram seguidas naquela época, é uma relação onde a gente não traz para perto da gente. A gente o mantém meio que distante, porque é um Deus que a gente tem receio, né? É um Deus que pune, que é poderoso, que condena, que castiga. E ele veio quebrar isso. Não, Deus não é isso, não. Deus é amor. Né? Você tem que, na verdade, amá-lo para que ele esteja com você. Na verdade, ele está com você. É você que não consegue, por não entender que ele é amor, você que não consegue trazê-lo para perto de você. Você que o afasta. E ele não foi entendido. E até hoje, muitos ainda não entendem. Provocaram tanto ele, e ele falou tanto sobre isso, que chegou um determinado momento, que falou assim, qual é o maior mandamento da lei? Eles queriam saber das leis. E que os doutores da lei apresentavam, da lei mosaica também, né? Aí ele fala, olha, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos estão contidos todas as leis, todos os profetas, tudo. Se nós agirmos assim no mundo, você já vai estar cumprindo as leis. Quais são? Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Amor. Não temor. Não imposição. Não punição. Mas amor. Porque é o amor que transforma. Não é a dor. A dor ela ensina, mas quem transforma de fato é o amor. Você é atraído pela dor no primeiro momento. E depois descobre que agindo por amor e com amor você consegue se transformar e transformar o mundo à sua volta. Então essa foi a primeira grande verdade, né, que ele trouxe. E que se nós entendermos e permanecermos, ou seja, vivenciarmos essa verdade, nós vamos nos libertar. Mas do quê? Vamos nos libertar desses sentimentos de culpas que, sabe? Que Deus nos castiga, que Deus está aqui para nos punir. O espírita já deveria ter se libertado, mas ainda não conseguiu. Por que eu falo isso? Porque ainda há crenças, né, de que a gente está aqui para pagar. Eu não sei o quê, porque ninguém pagou um boleto meu até hoje. Não sei se vocês já viram isso, estamos aqui para pagar. Nós não estamos aqui para pagar, nós estamos aqui para nos desenvolver, para crescer. Deus apostou na gente. Ele nos ama tanto que ele nos deu a oportunidade da vida. Ou não? E aí nós, às vezes, duvidamos dele, porque a gente acha que a nossa vida não é boa, ou então a gente acha que a gente está aqui para sofrer, para uma série de outras coisas, quando, na verdade, ele apostou em nós e deu a oportunidade que a gente pudesse vivenciar as experiências para se transformar.
Então, o reencarne não é um castigo. Quando você olha o reencarne como se fosse um castigo, é porque você ainda está com aquela crença dos judeus antes de Jesus. Porque a crença que você tem que ter pós-Jesus é o Deus do amor. Então, você nasceu por amor. Nossa, vocês não têm ideia o que isso transforma. O que isso ajuda a gente a mudar a forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas e as relações. Só que é preciso entender essa verdade e se libertar desses conceitos arcaicos. Então, Deus é amor, é uma das primeiras coisas que ele veio trazer, que era para revolucionar. E até hoje. Mas a gente ainda não entendeu direito. Essa é a primeira. Uma outra coisa que ele, e também tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, que ele percebeu, é que as pessoas que buscavam Deus, o buscavam nos templos. Né? E ele percebeu que, inclusive, custava caro para as pessoas, porque tinham que sacrificar. Era o carneirinho, era a pombinha, era não sei o que mais. Então, ele era um Deus que, além de ser punitivo, ele era um Deus exigente. Sabe? Trazendo para os dias de hoje, esse Deus não aceita mais pombinha, mas ele está aceitando, né? Sem críticas. É só uma observação. Tem Deus aí que adora iate, por exemplo. 35 pés de preferência. Entendeu? Só mudou a forma. Mas ele percebeu que isso era feito. É um mercantilismo com as coisas de Deus. E aí ele via as pessoas lá sacrificando. E ele chegou um momento que ele falou assim, olha, houve um tempo em que os nossos antepassados adoravam a Deus na natureza. Vós agora o adorais aqui nos templos. Haverá um tempo, e aí ele joga para o futuro. Haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito, porque Deus é espírito. Então, se eu vou adorar Deus em espírito, porque Ele é espírito, o templo, teoricamente, passa a ser eu mesmo. Meu templo. Eu sou o templo de Deus, desde que eu não tenha vergonha dele, que eu o traga para estar comigo, que eu não me sinta com medo dele, já que ele me deu oportunidade, ele acreditou em mim e me deu a vida. Então, os nossos templos passam a ser a nós mesmos. Eu posso vir, de repente, aqui, né? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma espécie de sacrifício, tá certo? Nós viemos aqui para, entre aspas, adorar a Deus. Não há problema nenhum. Porém, quando isso se torna automático, é que é o problema. Porque tem que haver um processo de compreensão, de entendimento, de transformação, de mudança, para que a gente vá cada vez mais se transformando para melhor, dentro dos aprendizados que a gente vem buscar aqui na Casa Espírita. E aí ele, observando que as pessoas sacrificavam, ele falou assim, olha, vós que vem aqui fazer o sacrifício, e se lembrar que você ainda tem lá uma contenda com seu irmão, para o sacrifício. Vai lá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois você vem e faz a tua oferenda. Mas primeiro se reconcilia. Ora, o que ele estava trazendo em termos de verdades e que chocou, incomodou as pessoas da época? Eu preciso ficar sabendo o sacrifício quando eu tenho lá umas contendas, não é melhor que eu viva no mundo sobre um olhar de um Deus amoroso e eu haja no mundo com amor para não ter contendas, para não ter dificuldades? Hoje foi feita aqui uma leitura da mansitude, né? Fantástica. Do que eu vi eu ser uma pessoa agressiva ou uma pessoa que tem uma série de dificuldades lá fora, depois eu venho aqui, faço oferenda e vou embora. Venho aqui, faço oferenda, tomo um passo e vou embora. E continuo sendo o mesmo. É isso que nós queremos para nós?
Ou o que importa, na verdade, segundo esse dizer dele, é o que nós fazemos no mundo. O maior sacrifício que nós podemos fazer é da nossa vaidade, é da nossa, sabe, do nosso orgulho, é da gente, de fato, se reinterrelacionar com as pessoas de uma forma saudável, amorosa, pacífica e por aí afora. Esse é o melhor sacrifício que nós podemos fazer a Deus. E não as oferendas. Mas, para entender isso, é preciso conhecer essa verdade e se libertar dessas crenças que estão enraizadas. Vocês querem ver uma outra coisa que ele falou e que mexe com a estrutura dos conhecimentos, do entendimento, para fazer com que a gente se liberte de uma série de coisas? No momento em que ele estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou para ele se ele era o rei dos judeus. Ele falou: tu dizes, eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus lutariam para me libertar, mas meu reino não é deste mundo. Então, o que ele quis dizer com isso? E mais ainda, em outro momento, ele fala assim: não se turbe os vossos corações, há muitas moradas na casa do Pai. Olha que coisa interessante. O meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do Pai. Quando a gente começa a refletir sobre essas duas verdades trazidas por Jesus, nós vamos perceber primeiro que a questão do reino não ser deste mundo é uma realidade. Por quê? Quem é que daqui vai ficar para pagar a luz? Ou vai ficar para titia sem bater as botas? Desculpa o termo. Todos nós vamos. Um dia nós vamos morrer. Então, nosso reino não é deste mundo. Nosso reino é de um outro mundo. Porque tem muitas moradas na casa do Pai. Então, olha que interessante. Só que é preciso que a gente, de fato, compreenda, que a gente vivencie essas verdades para se libertar. Se libertar, inclusive, das mazelas do mundo, das preocupações excessivas com a matéria, com as coisas. Por quê? E passar a cultivar, de fato, o Espírito, que é o verdadeiro reino, que é a verdadeira vida. Quando nós entendemos essa palavra de Jesus, nós vamos entender que várias moradas na casa do Pai, nós vamos nos posicionar nessas moradas de acordo, sabe com o quê? Com o nosso pensamento, os nossos valores, nossa condição moral, aquilo que a gente cultua, as nossas obras no bem, no amor e por aí afora. Então nós vamos nos posicionar, porque tem várias moradas. Só que a nossa verdadeira vida não é esta, é justamente a do reino espiritual. Mas a gente não para pensar sobre isso. A gente vive a vida aqui de uma forma tão intensa, e ela é tão exigente conosco, que a gente não consegue se ver como um espírito, como uma alma, né? Ou como um espírito que tem uma vida eterna, com uma série de coisas para se fazer aí num universo impressionantemente grande, de muitas moradas. A gente se aferra a tantas coisas daqui e sofre tanto com as coisas daqui, que depois, quando desencarna, não consegue se desprender. Sabiam disso? Eu vou fazer uma provocação. Quantos de vocês estão preparados para desencarnar e se desprenderem? Sabe o que é se desprender? É deixar as paixões, os amores, os valores, os tesouros por aqui e seguir. Quantos de vocês aqui, trabalhadores, voluntários, estão preparados? Perguntem para mim se eu estou preparado. Oi? Estou tentando. Naturalmente que a gente vem trabalhando, né? Então, eu não gosto de falar nada que eu não venha. Por isso eu agradeço você ter perguntado. Só que nós temos que pensar nisso. E aí, tem uma outra verdade que ele falou. Cuidado com os tesouros que você guarda na terra.
Sabe aqueles que os ladrões vão de cobiçar, ou que as traças vão de corroer, ou por aí afora? Porque aonde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Olha que interessante. Então, quais são os nossos tesouros? Nesse sentido aí. Porque é onde vai estar nosso coração, no tempo futuro. Vai depender do que eu cultivo aqui. Do quanto de apego eu tenho nas coisas, o quanto de vício eu carrego comigo. Porque você, no primeiro momento, você vicia o seu corpo físico. Porque ele se torna dependente, o físico. Só que você transmuta isso para o teu espírito, através do processo de energias. Então, o teu corpo, ele é viciado e o espírito se torna vicioso também. E necessitado dessa sensação, dessa situação que é gerada pelo processo físico. Então, os valores, os vícios, tudo isso são coisas que nós podemos considerar estes tesouros, que é onde vai estar teu coração. Aonde nós queremos que nosso coração esteja quando nós partirmos. Isso é para se pensar. E que tipo de tesouro eu estou cultuando, cultivando? Também é para se pensar. Então, vocês vejam quantas verdades estão contidas no Evangelho que, ao nós passarmos a perceber, elas vão nos libertando de coisas. Vocês querem ver uma outra verdade? Quando ele escolhe os apóstolos, vocês acham que foi aleatoriamente? Foi jogando dadinho da sorte? Ou ele olhou ali que ele tinha uma capacidade, aquele outro. Capacidade de energias. Eu não estou falando capacidade, né, intelectual, conhecimento, bagagem, nada disso. Por quê? Porque ele também veio para quebrar uma ideia reinante que existia, trazida por Moisés, de que a mediunidade era algo escuso, algo ruim, algo proibido. Está lá em Deuteronômio, tá? Se vocês leem depois lá. Que é proibido invocar os espíritos do morto, é abominação ao Senhor, aquele que faz isso. Ou seja, aí tem lá aquela... E as pessoas se assustavam, mas elas eram médios. Como é que faz? Se escondiam. E aí os poucos, entre aspas, que se arriscavam, também corriam o risco. Aqueles que estavam dentro das organizações estabelecidas e que mantinham o domínio, esses estavam aqui livres, então eram considerados os profetas, os sacerdotes, aqueles que tinham essa capacidade. Quando, na verdade, todos nós temos. Todos nós temos? Vou explicar por quê. Eu quero que levante a mão aqui e aqui quem acredita que exista um anjo da guarda ou um espírito protetor que ele pode ter acesso a nós aqui. Levanta a mão, só para me ter uma ideia. Pronto. Como é que ele vai ter acesso a nós se nós não tivermos essa capacidade de intercâmbio? Percebem? Então, todos nós temos essa capacidade mediúnica de intercâmbio ou de receber intuições e inspirações dos nossos amigos protetores, nossos parentes, os anjos da guarda. Deem o nome que vocês quiserem. Isso é mediunidade. Mas não é só aquele que psicografa, aquele que dá passividade para o espírito falar através dele, que é vulgarmente chamado de incorporação, né? Não existe isso, na verdade, mas não é só esses. Não, aí é uma mediunidade de tarefa. É uma outra coisa. Que também não é castigo. Por quê? Jesus veio, de fato, escolher os apóstolos começaram a entender o que era, começaram a ter esses contatos, Jesus fez uma série de coisas, eles também fizeram uma série de coisas que causaram, né, despertaram a curiosidade e o interesse das pessoas, e as pessoas começaram a entender, e eles, apóstolos, entenderam. Os primeiros cristãos
inclusive que nem conheceram Jesus, a maioria, né? Estou falando depois que ele já tinha desencarnado, que ele já tinha ido embora, tá, gente? Estou falando de por volta, imagine aí o ano 300 da nossa época. Jesus estava aqui? No ano 300? Não estava. Não tinham cristãos que se reuniam nas catacumbas, correndo o risco de serem perseguidos, dizimados nas arenas. Dentre eles, não eram só judeus, tinham também romanos que se convertiam, pondo em risco família. Porque era um bando de lunático? Ou eram pessoas que conheciam uma verdade que as libertava? Vamos pensar. Nós temos duas opções aqui. É um bando de fanático, ou são pessoas que conhecem coisas que outros não conhecem e que as liberta de uma série de coisas. Então, os primeiros cristãos, quando eles se reuniam, eles tinham manifestações mediúnicas, espíritos se manifestavam, mostrando que a vida continua, que há muitas moradas, que o reino verdadeiro não é esse, é o outro. Por isso que eles não temiam a morte. Por isso que iam cantando, inclusive, para as arenas, para serem trucidados lá pelos leões. Não são fanáticos. São pessoas que conhecem, de fato, uma verdade e que as libertou dessas mazelas todas, desses apegos, dos receios, dos medos, da desesperança que há no mundo. Porque elas acreditam em algo além. E elas puderam comprovar isso. Parece uma coisa, né? Mas é uma realidade. Então eram verdades que estavam escondidas e que eram tratadas, e até hoje, tá, gente? É comum a gente ver a pessoa, quando ela descobre que ela tem uma mediunidade, pronto, parece que o mundo dela acabou. Acabou o mundo, porque agora parece que é um compromisso, é uma coisa ruim, eu tenho que ter esse troço, por que eu pedi isso, eu não queria isso, quando na verdade não é nada disso, é uma bênção, é uma felicidade você ter isso, desde que você saiba canalizar da forma correta, e você saiba por quê e para quê. O para quê eu posso dizer, não é para você sofrer. Primeiro ponto. Por quê? Aí é você que tem que dizer. Porque cada um de nós sabe aonde dói o calo. Mas o objetivo, se Deus é amor, e Ele nos quer bem, e Ele nos projetou para as coisas positivas, não é para o nosso castigo, é para o nosso desenvolvimento. Então, eu entendendo essa verdade, eu vou me libertar dessas dores, dessas crenças, sabe, paralisantes, dessas crenças que fazem a gente sofrer sem necessidade. E, pelo contrário, eu vou me despertar para o melhor que eu posso doar da minha mediunidade. Eu estou falando isso para vocês, mas estou falando lá também, tá? E estou falando para mim. Só que existe esse conceito dessa falsa interpretação do que é ser médium, dessa coisa de ser escusa, proibida, que o Moisés colocou lá atrás. O Moisés tinha as razões dele para fazer isso. E Jesus veio, de fato, nos libertar disso daí. Vocês querem ver uma outra verdade que ele trouxe e que ainda não é compreendida e que, se nós compreendermos, vai nos libertar de umas coisas assim absurdas, nos transformando para o bem e para o melhor? Quando ele fala do perdão. Nossa, como ele falou de perdão. Como ele insistiu para que as pessoas perdoassem. Mas falou muito. Na oração dominical, né? A oração que ele ensinou, não tem um momento que ele fala: perdoai nossas ofensas. Como que? Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. No momento que ele estava lá no Gólgota, né? Sendo crucificado, o que é que ele lembrou? Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Não é?
Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Se alguém que quiser tomar a túnica, oferece a outra. Se quiser alguém que obrigar a caminhar, caminha mais 1000 com ele, por aí afora. Bem-aventurados os mansos, pacíficos. Ou seja, ele falou tanto que o Pedro ficou incomodado e falou assim: até, mestre, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? 7 vezes tá bom? Pedro fazia a continha lá. Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, mas por quê? Para entender Jesus e qual é a verdade que está embutida nessa questão, nós temos que pensar o que é que nos causa o não perdão. Quando eu não perdoo alguma coisa, ou a mim mesmo, ou alguém, como é que eu estou em termos de energia? Eu estou bem? Eu sou uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa... Ou eu fico... Eu posso até estar bem, de repente eu vejo o objeto da minha... Pronto. Então, quando a gente não perdoa, aí pode ter... Você vai falar, não, mas tem níveis... Não. Quando você não perdoa, você ainda está retendo com você uma energia que você mesmo está produzindo, que vai te deteriorando. Ela te apaga como pessoa. Ah, mas o outro é quem fez. Problema dele. Ele vai lidar com as atitudes dele, assim como você vai lidar com as suas atitudes. E se você hoje está tendo uma atitude de manter com você uma energia ruim, mesmo que tenha sido causada por uma ação do outro, já não compete mais ao outro. Agora é você. E mais, você ainda está dando ao outro poder sobre as suas emoções. Pensaram sobre isso? O outro ainda me domina. Mesmo ele tendo distante, às vezes. Mas só de lembrar nas coisas que ele fez, é um domínio. E é uma falta de compreensão de que nós somos responsáveis por aquilo que nós cultuamos no nosso campo mental, no nosso campo energético. Porque nós somos os responsáveis por produzir isso. Então, quando eu perdoo, eu me liberto. Essa é uma verdade, gente, fantástica, porque eu me liberto de uma energia deletéria. Eu me rejuvenesço, eu me refloresço, eu me transformo em luz. Estava apagadinho e eu acendo a luz. Porque eu consegui perdoar. Isso é uma das verdades que ele trouxe, né? Que se a gente vivenciar, vai nos libertar. Lembra da frase? Se permanecerdes nas minhas palavras, se tornareis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis verdades que vos libertarão. Então, vocês percebem o quanto que nós precisamos conhecer do Evangelho mas vivenciar de fato o Evangelho, porque ele fala, né, se viverdes, né, se permanecerdes. Nós precisamos vivenciar mais para daí descobrir essas verdades que vão nos libertar. Eu só contei algumas coisinhas aqui. Né? Quanta coisa tem, quanta informação trazida por um espírito luminar que veio até nós. Meu Deus, sacrifício que teoricamente... A pessoa fala, ele fez um sacrifício, não fez nada, é amor. Quando tem amor, não tem sacrifício? Pelo contrário. Então, ele veio até nós nesse ato de amor para nos despertar, para a gente sair do lugar comum, dessas crenças paralisantes, crenças que nos mantêm nos processos de sofrimento, para nos transformar e nos melhorar. Só que nós precisamos compreender. E nós precisamos entender. Que a partir daí a gente se liberta. Tá certo? Todo o tempo. Então, agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Que Jesus
esse mestre maravilhoso de amor, possa nos envolver, e ele já nos envolve com a sua energia amorosa, e que ele nos ajude a compreender cada vez mais verdades que vão nos libertar. E que a gente consiga, de fato, essa liberdade que nós tanto precisamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom.